A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional, volume 336 do Histórico. A complementação da cultura racional, complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está como todos podem voltar ao seu estado natural e como todos podem deixar de ser de matéria, que é um ser simbólico e por isso de vida passageira e provisória. E assim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Primeira mensagem. Todos são filhos do verdadeiro Deus. Por quê? Porque todos têm raciocínio. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias e habita o primeiro mundo, o mundo racional. Para verem que o verdadeiro Deus é a energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por isso aí está na Terra tudo que se passou para esta deformação racional e como é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. A volta de todos para o seu verdadeiro estado natural está na desmaterialização da energia, que é a máquina do raciocínio. E existem 4 potências desmaterializando essa energia, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. E por isso aí está no mundo a era do terceiro milênio, a era em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim dessa classe de animal racional. Porque o nosso verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. E por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural que ninguém tinha o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. É por isso que na matéria tudo tinha princípio e tinha fim. A matéria anunciando desta forma que chegaria o seu fim. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o raciocínio para sair da categoria de bicho racional. Porque todos os bichos falam e cada qual se entende dentro da sua classe. E passando a raciocinar, sai dessa classe de animal racional. Todos os bichos falam e cada qual se entende dentro de sua classe. E racional raciocina. E por isso aí está a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E todos animados em desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia, porque sabe que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e desmaterializar esta energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural. E por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para as coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. E muitos já estão com raciocínio bem desenvolvido.
porque são persistentes no estudo da cultura racional. E muitos já estão com a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, já bem desmaterializada, já quase em ponto de voltar para o seu estado natural, porque são persistentes no estudo de cultura racional. E outros estão muito atrasados por perderem muito tempo, preocupados com a vida do nada que é a matéria, lutando pelo nada, o que adianta? Não adianta nada, porque termina em nada. Por continuar a viver ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Pensa mais do que raciocina. O conhecimento do raciocínio, para um lado, e as preocupações da matéria em primeiro lugar. Hoje muitos que já passaram a se conhecer estão bem adiantados porque não perdem tempo com a matéria. E outros perdem tempo demais. E por perder tempo demais é que estão atrasados. E outros com raciocínio já bem desenvolvido e o raciocínio já quase desmaterializado. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim do animal racional deixar de ser assim. Os que perdem tempo com a vida da matéria, com a vida do nada, estão muito atrasados, porque a matéria termina em nada, e ligados nessas duas energias do chão, continua a viver aí no chão, e se transformando aí no chão para a categoria de bicho irracional. Porque são pessoas que estão ligadas mais à matéria e que deixam o desenvolvimento do raciocínio para o lado. Hoje todos que já passaram a se conhecer, os que estão estudando com persistência a cultura racional, já estão quase preparados para voltar para o seu estado natural, porque só se preocupam com o trabalho para a sua sobrevivência. Agora os que passeiam muito estão atrasados no desenvolvimento do seu raciocínio e na desmaterialização do habitante do mundo racional, porque vivem preocupados com a vida do nada, que não tem nada para dar a ninguém, por terminar em nada e se transformar da classe de animal racional para a classe do animal irracional. Porque o que desenvolve o raciocínio é a persistência na leitura. O que desenvolve a desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado está pronto para voltar para o mundo racional. Os que estudam com persistência já estão com essa energia quase desmaterializada e com o raciocínio já quase desmaterializado. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegamos no fim de sermos assim, animal racional, pensador, sofredor imortal. Os persistentes no estudo de cultura racional estão se aprontando para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque raciocina diferente dos que estão pensando, dizendo no seu raciocínio, melhor passeio, a melhor distração são os livros nas mãos, porque vai desenvolver o nosso raciocínio e a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Esses assim estudam com persistência a cultura racional, porque querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia. Mas muitos perdem tempo com a vida do nada e que somente leem. Quem somente lê não estuda, para saber fazer uma propaganda linda e salvar multidões. Quem somente lê não adianta nada, porque acaba de ler não sabe nada. Agora, quem estuda com persistência, guarda o que estudou e sabe reproduzir para multidões o que estudou. Muitos que já passaram a se conhecer, já parou com os passeios inúteis da vida do nada, porque sabe que é estudando a cultura racional que vai desenvolver o seu raciocínio e que vai voltar ao seu estado natural de energia e de vida eterna. Muitos fazem por onde, outros não. Outros perdem tempo com as coisas inúteis da vida do nada, que é a matéria. E não estamos mais em tempo de perder tempo, porque o tempo tem valor.
E assim são muitos que ainda não me entenderam que seu verdadeiro estado natural não é de matéria, e sim de energia habitante do mundo racional. Por que são mortais? Por que ninguém tem o direito de viver? Por estar fora do seu verdadeiro estado natural. O natural verdadeiro de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, aparente, e por isso tem vida provisória e passageira. Porque ficaram deformados e por isso está aí esta mecânica material fazendo esses aparelhos de reprodução, que é a energia elétrica e magnética transformada em líquido que é o sêmen, e que se transforma nesse conjunto de máquina elétrica e magnética. E por não serem daí do chão, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, todos sabem o porquê que assim são. Todos sabem o porquê que assim é, todos sabem de onde são, e todos sabem de onde vieram e para onde vão. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. Quem quer voltar para o seu estado natural tem que fazer por onde desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que esta energia volte ao seu estado natural. E por ser energia tem vida eterna. Agora muitos ainda estão agarrados à matéria. Ainda são agarrados a esse nada que não adianta nada, porque acabam continuando a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Quem são os culpados? São todos que não estudam com persistência a cultura racional, por estarem agarrados à matéria como verdadeiros materialistas. E todos os materialistas custam muito a desenvolver o seu raciocínio e custam muito a desmaterializar o habitante do mundo racional para que ele volte para o seu estado natural por serem materialistas, por estarem agarrados a esse nada que tudo termina em nada. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim de todos serem assim, nesta classe de animal racional. Hoje só não volta para o seu estado natural quem não estuda com persistência a cultura racional, somente lê vagamente. E quem lê vagamente não adianta nada, porque continua a se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque viveu para a matéria, não viveu para estudar a cultura racional e para desenvolver o seu raciocínio e divulgar a cultura racional por serem verdadeiros materialistas. E todo materialista é vaidoso. São cheios de defeitos e cheios de preconceitos, porque é materialista. Só pensa na matéria. Todo materialista é assim. E só pensa no dinheiro. E quem pensa muito no dinheiro é materialista. Vive para a matéria, cheios de defeitos, porque são ambiciosos e gananciosos e quanto mais têm, mais querem. Esses assim não têm condições de voltar para o seu estado natural, porque em primeiro lugar a matéria e em último lugar a cultura racional. A cultura racional é para quando tiver tempo de se ligar a ela, porque a matéria em primeiro lugar e a cultura racional para quando tiver tempo, porque o tempo é pouco para viver preocupado com matéria, com nada. Esses assim sabem que vão continuar a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Esses que são péssimos estudantes de cultura racional, porque vê a matéria, o nada acima de tudo, e por isso são gananciosos, ambiciosos e vaidosos. Agora outros raciocinam diferente, dizendo: em primeiro lugar, o meu raciocínio desenvolvido e a volta para o meu verdadeiro estado natural, porque na matéria
todos sofrem demais. E muitos não estão aguentando mais a vida da matéria. Esses que não estão aguentando mais da vida da matéria, estudando com persistência a cultura racional, em pouco tempo estão com seu raciocínio desenvolvido e com a energia desmaterializada e voltando ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, aparente por ter vida provisória e passageira. E por isso na matéria ninguém tem o direito de viver. Porque antes de ser matéria era energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética era energia elétrica e magnética. Muitos nem passando a se conhecer. Vivem como verdadeiros desconhecidos de si mesmos. E por isso, em último lugar, o estudo com persistência da cultura racional. E em primeiro lugar, a vida da matéria. Agora, quem já está raciocinando, raciocina diferente. Primeiro em cima e em último lugar o chão. Porque eu quero voltar para o meu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E por isso muitos, em vez de estudar, somente leem. Esses assim não querem voltar para o seu estado natural. Esses assim não querem o desenvolvimento do seu raciocínio. Porque em primeiro lugar a matéria, em último lugar o livro, que vai lhe levar ao seu verdadeiro estado natural. Quem já raciocina já é diferente. Em primeiro lugar em cima, porque quer voltar para o seu estado natural. E em último lugar no chão, a vida do nada, da luta do nada pelo nada, por todos e tudo terminarem em nada. Então quem valoriza esse nada, continua a viver aí no chão e por a natureza ser de transformações, se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque se manteve ligado no chão e não em cima. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão muito diferentes uns dos outros. Porque muitos estudam a cultura racional com persistência para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, que é de energia. Porque é isto que muitos querem. E outros que não fazem por onde, por somente ler a cultura racional, e somente lendo, não pode desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural. Porque julga que cultura racional é uma leitura como outra qualquer. A cultura racional é para o desenvolvimento do raciocínio de todos e para a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso já existem muitos com raciocínio já bem desenvolvido, já quase raciocinando. E já existem muitos que já estão com a energia já quase desmaterializada para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque fez por onde merecer. Quem faz por onde alcança o que quer. E quem não faz por onde custa muito alcançar o que quer. E às vezes não alcança por não fazer por onde. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão bem orientados do que devam de fazer para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e voltar ao seu estado natural o mais depressa possível. Porque muitos não estão aguentando mais a vida da matéria, porque estão passando por esta era do fogo, que é a era de salve-se quem puder e se puder. Tudo por quê? Porque terminou a fase do pensamento em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou de respeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Tudo por quê? Porque terminou a fase do pensamento em 1935, e muitos que estão com pensamento seco
não sentem mais o que fazem. A causa da existência dos monstros e das monstruosidades secou o pensamento, seca o sentimento. É por isso que as monstruosidades estão imperando no mundo inteiro, porque essas pessoas estão com o pensamento seco e com o sentimento seco, não sentem mais o que fazem. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Quem tem cultura racional conhece as causas de tudo que existe, porque não há efeito sem causa. Conhece a causa dessa deformação racional e conhece o verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, e conhece a causa do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim encontramos a cultura do nosso verdadeiro estado natural, que é a cultura racional. Hoje não podemos mais perder tempo com a vida do nada, para não continuarmos em classes inferiores e continuar como nada, por tudo de matéria terminar em nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo com a vida do nada pelo nada, porque sabe que o nada não representa nada, porque todos e tudo termina em nada. Hoje os que já passaram a se conhecer sabem que a vida é simbólica, e por ser simbólica ninguém tem o direito de viver. Estão aí de passagem, porque estavam vivendo sem se conhecer, e parecia que a vida era essa mesma, mas só na aparência, porque a vida não podia ser essa mesma, por ninguém ter o direito de viver e serem destruídos por essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Chegou o fim de toda a humanidade não ser mais assim, porque passaram a se conhecer, a saber quem são e de onde são e como são. E por isso hoje todos estão fazendo questão de desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim de toda a humanidade saber o porquê que assim é e o porquê todos assim são. E o porquê ninguém tinha o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo onde todos raciocinam e se entendem, se compreendem através do raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer muitos, estão lutando com persistência na leitura para voltar ao seu estado natural, porque passaram a se conhecer e não querem mais viver sem ter o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de todos passarem a se conhecer e conhecer o seu princípio e o seu fim. Até que chegou o fim de todos serem assim, porque estavam fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, e por isso a cultura racional acima de tudo, e a matéria abaixo de tudo, porque a matéria é um nada que termina em nada. E por isso estão aí com essa vida provisória e passageira, porque não são daí de matéria. E por isso, na matéria, ninguém tem o direito de viver. Todos são mortais por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E por isso a cultura racional acima de tudo, e a matéria abaixo de tudo. Porque o natural é certo. Por que o certo? Porque o natural é de energia, e por ser energia tem vida eterna. E na matéria ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria.
A matéria é um ser simbólico, aparente, de vida provisória e passageira. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que são assim. Ninguém tem o direito de viver fora do seu verdadeiro estado natural. O natural é de energia e não de matéria. A matéria é um paraíso do mal, porque se deformaram em animais racionais. E por a matéria ser um paraíso do mal, é que todos não têm o direito de viver e acabam mal por serem destruídas pelo sofrimento, pelos feitos dessas duas energias do chão elétrica e magnética. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim sabemos por que somos assim. Através da cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim de todos voltarem ao seu verdadeiro estado natural e deixar de ser assim, animal racional, pensador, sofredor, imortal. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio, para voltar ao seu estado natural que é de energia e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer. Os que não querem voltar para o seu estado natural são os que somente estão lendo para saberem o que é cultura racional. E os que querem voltar para o seu estado natural estão estudando com persistência na leitura para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim a humanidade vai deixar de ser assim. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, porque todos passaram a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Por estar na cultura racional a solução da vida eterna. Hoje todos que estão fazendo por onde desenvolverão o seu raciocínio dentro de pouco tempo e voltarão ao seu estado natural dentro de pouco tempo, porque tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E assim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e imortal. Porque a matéria, com seu comportamento, anunciava já o seu fim, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E com esse procedimento, a matéria já anunciava que ia chegar ao seu fim por todos se transformarem para o seu verdadeiro estado natural ou se transformarem para a categoria de bicho irracional. Para se transformar para a classe de animal irracional, é preciso que fique ligado a essas duas energias do chão. E ficando ligado a essas duas energias do chão, continuam aí no chão e se transformarão dessa categoria de bicho racional para a categoria. E ficando ligado a essas duas energias do chão, continuam aí no chão e se transformarão dessa categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, os que estão estudando com persistência a cultura racional, voltarão ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. E assim hoje chegou o fim da classe do animal racional, porque tudo que tem princípio tem fim. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Hoje passamos a saber o porquê não tínhamos o direito de viver na matéria. Apesar de uma infinidade de recursos e paliativos da vida. E quando terminavam os recursos e paliativos da vida, todos perdiam a vida por não serem daí de matéria.
mas criaram uma infinidade de paliativos e que não adiantavam nada por todos e tudo terminarem em nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê que ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu estado natural, que é de energia, habitante do mundo racional. E por ser energia, todos tinham vida eterna, como todos têm vida eterna. Assim, hoje, todos sabendo como voltar ao seu estado natural, e enriquecidos por deixarem de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal, por saber quem é o pensamento e por saber quem é a imaginação. Duas máquinas de lapidação que, por meio desta lapidação, preparar todos para, depois de preparados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que chegou o fim da classe do animal racional, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer agradecem ao racional superior da Terra, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que já veio do mundo racional com seu raciocínio desenvolvido, trazer essa mensagem do verdadeiro Deus para todos que aí estavam vivendo desconhecidos de si mesmos. E por isso o racional superior da Terra é uma energia superior a todas as energias, porque está ligado à energia racional e ao verdadeiro Supremo Universal. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, chegou o fim de todos não serem mais assim. Animal racional, pensador, sofredor e mortal, chegando assim o fim da morte, o fim do sofrimento, por todos agora, saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural e como é o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por todos serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, os que estudam a cultura racional com persistência, voltam ao seu estado natural. Mas os que somente leem e chegam no fim não sabem nada, porque são verdadeiros materialistas, e todo materialista vive mais para a matéria e por isso não tem condições de voltar ao seu estado natural. Estudar com persistência a cultura racional é para os que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, porque sabe que se não estudar, continuam a viver aí no chão ligados nessas duas energias do chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E é por isso que muitos não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar o conhecimento de cultura racional a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, pensando, imaginando e julgando que a vida era essa mesma. Nascer aí na Terra sem saber porquê, sofrer sem saber porquê e morrer sem saber porquê, por estar vivendo sem se conhecer, sem saber por que pensa, sem saber por que imagina. E sem saber por que é um animal racional, pensador, sofredor e mortal, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. E que muitas vezes se recusam até a se conhecer. Por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias e fanatizados pelas suas ideias e pelos seus idealismos, sem saber quem é o pensamento, sem saber quem é a imaginação, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar, e sim para preparar o animal racional, por meio desta grande lapidação,
para o animal racional ter condições de ficarem prontos para depois de prontos, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade saber como voltar para o seu estado natural, porque passou a se conhecer e por isso está aí a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional. E por isso aí estão nesta classe de animal racional, pensador, sofredor, imortal, por viver desconhecido de tudo e de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, felizes de todos que já passaram a se conhecer, porque o viver sem se conhecer é a coisa pior que existe na vida de todos. Até que enfim chegou o fim de todos serem assim sem saber porque eram assim, animal racional, pensador, sofredor, imortal. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, estamos agora a caminho do nosso verdadeiro estado natural, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. Chegamos no fim de sermos assim de matéria, por saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico aparente, de vida provisória e passageira, e ninguém sabia dizer o porquê, pensador nenhum sabia dizer o porquê, e imaginador nenhum sabia dizer o porquê todos eram assim. Hoje, na cultura racional, sabemos por que somos. Sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos, porque sabemos o porquê que assim somos. Hoje conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Porque a vida hoje na matéria tem solução, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. O nosso natural é de energia e não de matéria. A matéria está fora do nosso verdadeiro estado natural. É por isso que ninguém tem o direito de viver na matéria. Tudo que é de matéria tem princípio e tem fim. Hoje todos já passaram a conhecer o porquê são, assim diz. É verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim, por conhecermos o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Segunda lição do volume 336 do Histórico, página 30. Aí está como é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, e como é feita a descida de todos para a categoria de bicho irracional. Aí está como chegaram a este ponto e como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque a matéria é um ser simbólico, aparente, de vida provisória e passageira. Segunda mensagem. O mundo está passando por horas difíceis, porque a natureza mudou de fase em 1935. Terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase da racionalização dos povos, que é a fase onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos estão na fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da era do segundo milênio. Porque a era do segundo milênio terminou em 1935, que é a fase do pensamento e da imaginação. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. É o que todos estão tratando de fazer, os que já passaram a se conhecer. É desenvolver o raciocínio para que todos se entendam através do raciocínio
e tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a causa da mecânica racional, e que depois dessa energia ser desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. E por a fase do pensamento ter terminado em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. O enfraquecimento do pensamento, por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. E a falência moral, física e financeira, e a liquidação moral, física e financeira, e todo esse desequilíbrio causou de respeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram mortandade, e de muitos o pensamento já secou e o sentimento. Esses que estão com o sentimento e o pensamento seco não sentem mais do que fazem. E aí está a causa dos monstros, das monstruosidades que vêm existindo no mundo inteiro. E por isso todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar a cultura racional a todos que ainda estão pensando e imaginando, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para salvar o seu próximo, para que seu próximo passe a conhecer a fase racional e trate de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, para que todos passem a se conhecer e saber o porquê que se transformar em animal racional e o porquê não têm o direito de viver, porque o seu verdadeiro estado natural é de energia. E por ser energia são eternos. Hoje ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para estudar com persistência a cultura racional, para desenvolver o seu raciocínio e saber como voltar para o seu estado natural. Que o natural de todos é de energia, de vida eterna e não de matéria. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que ninguém tem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim de todos a estarem condenados a sofrer sem saber porquê, e condenados à morte sem saber porquê, porque tudo existe uma causa. Por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver. Hoje aí está esclarecido em toda a obra como foi feita esta deformação racional e quem são os culpados dessa deformação racional, que aí estão materializados como máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos passaram a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural e saber quem foram os causadores dessa deformação racional, que aí estão materializados em máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. O verdadeiro estado natural de todos é de energia, e por ser energia tem vida eterna. E por estarmos fora do seu verdadeiro estado natural, essa é a causa de todos estarem vivendo o desconhecido de si mesmos, sem saber quem é o pensamento, sem saber quem é a imaginação, sem saber que essas duas máquinas são máquinas de lapidação de todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso são destruídos por elas. Hoje todos que já passaram a se conhecer, ninguém mais quer pensar nem imaginar, somente raciocinar. Porque raciocinando estão voltando para o seu estado natural e pensando estão cada vez mais longe do seu verdadeiro estado natural.
porque se transformarão da categoria de animal racional para a categoria de animal irracional. E todos que valorizam a matéria é porque não sabem o porquê que a matéria existe. E por isso dão valor à matéria. E muitos se recusam até a se conhecer, porque estão fanatizados por essa infinidade de filosofias e fanatizados pelas suas ideias e pelos seus idealismos. São verdadeiros idealistas. E todos os idealistas valorizam a matéria como se tudo fosse, porque todo idealista é materialista. E por isso muitos se recusam a se conhecer, por estar fanatizados pelas suas ideias e pelos seus pensamentos e pelos seus idealismos. Hoje todos estão passando a se conhecer e sabem o valor da matéria. Qual é o valor da matéria? Nenhum, porque todos têm o direito de viver. Por isso o valor da matéria é nenhum, porque a matéria por si mesma se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim. E como deixarmos de sermos assim e voltar ao nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna? Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de estudar com persistência a cultura racional, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria com tanto sofrimento, como aí está essa infinidade de doenças incuráveis. De toda esta deformação e transformação e poluição e degeneração racional. Porque estão degenerados do que eram. Eram de energia de vida eterna e passaram a ser mortais sem saber porquê. Sem saber quem é o pensamento, sem saber quem é a imaginação e sem saber quem é o raciocínio. Por todos estarem vivendo desconhecido de si mesmos e desconhecido de tudo, por os pensadores não saberem o porquê são assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesa nem distância para fazer com que todos passem a se conhecer. Porque chegou na Terra a solução da vida eterna, que é saber e conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje a satisfação de muitos é muito grande e já chegaram e alcançaram esse alto nível cultural do seu verdadeiro estado natural. Por ser esta cultura a cultura do verdadeiro estado natural de toda a cultura racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, até que enfim sabemos por que somos assim, e sabemos o porquê não temos o direito de viver, por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos têm vida eterna. E foi essa energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que deu causa a esta mecânica racional, a esta mecânica material e a esta mecânica celeste. Hoje no mundo todos estão vibrando, porque passaram a se conhecer e a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Por isso a vibração do mundo é muito grande. Todos vivendo com muita alegria, por saber que estão fora do seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por saber de onde ele é, que é do primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos sabem o porquê são assim, porque todos passaram a se conhecer. E por isso hoje a vida tem solução na fase da era do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, em que toda a humanidade vai passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele.
porque todos são de raça racional e por isso estão aí nesta classe de animal racional. E que a categoria é de bicho racional, e os que se recusarem a se conhecer vão para a categoria de bicho irracional. E por isso a cultura racional é uma cultura do verdadeiro estado natural de todos. E por isso não tem mistérios, não tem enigmas, não tem fenômenos, nem finitos nem transfinitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a cultura racional tem base, que é o primeiro mundo, o mundo racional, e tem lógica em uma infinidade de provas e comprovações. Porque todos que seu raciocínio desenvolvido passaram a raciocinar. Ninguém quer saber mais de pensar nem imaginar, porque sabem que o pensamento não foi feito para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, nunca conseguiram acertar. E por isso aí está no mundo inteiro esta infinidade de desacertos. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de destruição de todos que aí estão deformados. E é por isso que ninguém tem o direito de viver. Por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, deformados e sabendo como voltar ao nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a matéria já há milhões de milênios anunciando seu fim, porque tudo de matéria tem princípio e tem fim. A matéria, com esse comportamento, fazendo todos entenderem que chegaria o dia de seu fim, e de se transformar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, ou se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Por a natureza ser de transformações, chegou o fim da matéria anunciado por ela própria, que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E chegou o seu fim, e por isso se transforma de uma classe para outra, ou para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer se transformar da classe de bicho racional para a classe de bicho irracional. Ninguém quer descer. Todos querem subir para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que devam lhe fazer para voltar ao seu estado natural e o que não devam lhe fazer para ir para a categoria de animal irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem voltar ao seu estado natural. Querem voltar a serem eternos como sempre foram. E é por isso que todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque sabem que tem 4 potências poderosas tratando de desenvolver o seu raciocínio e tratando da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Todos que passaram a se conhecer querem voltar para o seu estado natural, que é de energia, e por ser energia têm vida eterna. Agora os que se recusam a conhecer a cultura racional, porque não sabem por que pensam, não sabem por que imaginam, e não sabem quem é a mecânica racional. Por estarem fanatizados por suas ideias, pelos seus ideais e pelas suas ideologias, criadas pelo pensamento e a imaginação, para a lapidação de todos que estão fora do seu estado natural. E por estarem fora do seu estado natural é que ninguém tem o direito de viver, porque são destruídos por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação.
estão sendo todos preparados para, depois de preparados, conhecer o seu verdadeiro estado natural e conhecer a causa de se transformarem da categoria de animal racional para a categoria de bicho racional. Todos que se recusam a se conhecer, que não sabem o que é a cultura racional, que é a cultura do verdadeiro estado natural de todos, que estão fanatizados por esta infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e fanatizados pelas suas ideologias, pelos seus ideais criados pelo pensamento e a imaginação, para a lapidação de todos que aí estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E por isso são condenados a sofrer sem saber porquê, e condenados à morte sem saber porquê, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim de todos serem assim, e o porquê todos vivem desconhecidos de si mesmos, mantendo as suas ideias e o seu idealismo acima de todos, e não sabendo quem é o pensamento nem a imaginação, que são duas máquinas de destruição de todos que aí estão. E por isso ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional e por isso se transforma para a classe de bicho irracional. Hoje todos os estudantes de cultura racional, o verdadeiro estudante, é aquele que estuda com persistência para guardar o que estudou. Para saber levar esse conhecimento a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, pensando e imaginando. E por isso fazem uma infinidade de conferências de cultura racional, para todos que vivem desconhecidos de si mesmos passarem a se conhecer e saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural. E por isso ninguém mede esforço, nem sacrifício, nem despesa, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar esse conhecimento seja lá onde for. E todos que procedem assim são verdadeiros missionários do mundo racional que estão trabalhando em benefício de toda a humanidade. Porque quer que todos reconheçam a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. E todos que já passaram a se conhecer querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque passaram a se conhecer, a saberem quem são, a saberem o porquê todos assim são, a saberem de onde são e de onde vieram e agora para onde vão. E para onde iriam se ficassem ligados nessas duas energias do chão. Iriam se transformar de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Todos que vivem desconhecidos de si mesmos, por a natureza ser de transformações, e porque terminou a classe do animal racional. E por estarem nesta categoria de bicho racional, se transformam para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo por onde voltar ao seu estado natural, porque ninguém quer ir para pior, todos querem ir para melhor. E para ir para melhor, é preciso ter persistência no estudo de cultura racional, que é para passarem a raciocinar e se entender com todos através do desenvolvimento do raciocínio. E todos raciocinando, a Terra passará a ser um paraíso racional por todos estarem raciocinando. Por todos estarem raciocinando, haverá a paz, o amor, a fraternidade entre todos pelo desenvolvimento do seu raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional.
E por os corpos serem de energia, todos têm vida eterna, em que essa energia está aí materializada em forma de máquina do raciocínio e que é a causa da mecânica racional, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia são eternos, porque antes de ser máquina do raciocínio, o que era? Energia racional, que é um habitante do mundo racional. Antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, o que era? Energia elétrica e magnética. E todos que já passaram a se conhecer, conhecem todo antes de assim ser materializados, porque passaram a conhecer a causa, que não há efeito sem causa. Se existe a mecânica racional, é porque existe o habitante do mundo racional que deu causa a esta mecânica racional. E a mecânica material deu causa a esse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, que antes de ser esse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, era energia elétrica e magnética. Todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar ao seu verdadeiro estado natural. E sabem que os que se recusam a se conhecer vão se transformar da categoria de bicho racional. Vão se transformar na categoria de bicho racional. Por estarem na categoria de animal racional, e por a natureza ser de transformações, hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Raciocinando diz, melhor passeio, melhor distração são os livros de cultura racional na mão, que é a cultura que levará todos ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E os que se recusam a se conhecer, por se basearem no pensamento, sem saber quem é o pensamento, sem saber quem é a imaginação, ligados aí nessas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e por estar fanatizados pelas suas ideias e pelo seu idealismo. Aí vão botar chifre e rabo com garfão nas mãos, por serem feitos pela energia magnética. Vão correr toda essa hierarquia do espaço, e depois que correr toda essa hierarquia do espaço, de ufos e sulfos, vão correr toda a hierarquia do chão, por se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E todos animados em chegar lá, porque sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e ajudando a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade, chegou o fim de todos serem condenados a sofrer e condenados à morte, porque aí está como todos vão voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje sim sabemos porque somos assim e sabemos como deixarmos de ser assim, porque a vida da matéria chegou ao seu fim. Ou se transforma para a categoria de bicho racional, ou se transforma para o seu verdadeiro estado natural. Todos que se recusam a se conhecer, que estão fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais, pelos seus idealismos, continuam na categoria de bicho racional e se transformam para a categoria de bicho irracional. Aí vão correr toda essa hierarquia do chão e toda essa hierarquia do espaço, e depois de correr toda essa hierarquia do espaço, vai correr toda essa hierarquia do chão. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer sabendo disto, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio,
e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer raciocinam assim. Em primeiro lugar, desenvolver o raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque estão fazendo por onde desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural. Porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria, porque sabe que a vida da matéria é a vida do fogo, e por isso a alimentação de todos que aí estão tem que passar pelo fogo, tem que passar pelo fogo, tem que passar pelo inferno. Depois de estar cozida pelo fogo, está pronta para todos se alimentarem, por todos estarem nessa categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. Hoje chegou o fim da vida da matéria. Por serem feitos por essa mecânica material. E aí está a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Porque todos passaram a se conhecer e saberem a causa de tudo e de todos de serem assim como são. Hoje conhecem o princípio do mundo e o fim do mundo. Porque o fim do mundo não é como os pensadores e imaginadores pensavam que fosse. Porque todos raciocinando, a Terra passará a ser um paraíso racional. E como um paraíso racional, raciocinando, todos ficarão diferentes de quando pensavam e imaginavam, porque a categoria de todos é de bicho racional. E a fase racional é a fase de paz, amor e fraternidade pelo desenvolvimento do raciocínio. O fim do mundo será todo raciocinando. E quem raciocina vive equilibrado e quem pensa vive desequilibrado. Porque o pensamento e a imaginação não equilibram ninguém. Pelo contrário, desequilibra todos. Hoje todos que passaram a se conhecer conhecem quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. Conhece essas três mecânicas e sabe como se desvencilhar e voltar ao seu estado natural, porque passou a se conhecer na cultura natural da natureza, cultura racional, que é a cultura do verdadeiro estado de todos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da vida da matéria. E por ter chegado seu fim, é que nos transformamos para o nosso verdadeiro estado natural, ou nos transformamos para a categoria de animal irracional. Porque a natureza é de transformações. E assim hoje chegou o fim da classe do animal racional. E por isso se transforma na categoria de animal irracional. Agora os que fizerem por onde, sabem como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Porque passou a se conhecer, e conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Porque todos passaram a se conhecer, sabendo quem são, sabendo por que assim são, e sabendo como voltar ao seu estado natural. E todos que se recusam a se conhecer, para onde vão? Hoje todos que já passaram a se conhecer têm a opção de escolher para onde irão. Se é para baixo, vai se transformar na categoria de bicho racional. Porque o bicho é cheio de vontades, e por ser cheio de vontades faz a sua opção. De voltar ao seu estado natural, ou de continuar na categoria de bicho racional, se transformando para a categoria de bicho irracional. A vontade é livre e a escolha também é livre. Ou descer para as classes inferiores ou subir para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, querem voltar para o seu estado natural, e por isso todos estão fazendo por onde desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia são eternos, porque são puros, limpos e perfeitos. Hoje todos já passaram a se conhecer, raciocinam dizendo
Queremos voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia. E por ser energia, são eternos. Agora, os que se recusam a se conhecer, que usam seu livre-arbítrio, esses não têm condições de voltar para o seu estado natural, porque estão fanatizados por essas filosofias diferentes umas das outras e fanatizados pelo seu pensamento, pelas suas ideias e pelos seus idealismos. Hoje todos que já passaram a se conhecer não se recusam a fazer com que todos passem a se conhecer, porque estão fanatizados por essa infinidade de filosofias, pelas suas ideias e pelo seu idealismo. Esses se recusam a se conhecer, porque são verdadeiros fanáticos por não saberem quem é o pensamento, quem é a imaginação. E por isso há milhões de milênios que vêm todos pensando e imaginando, nunca conseguiram acertar e por isso está aí no mundo essa infinidade de desacertos. Porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. Mas por o pensamento não ser feito para acertar, é que existe uma infinidade de desacertos na vida dos pensadores. Porque há milhões de milênios que todos vêm pensando, imaginando e nunca conseguiram acertar. Porque essas duas máquinas não foram feitas para acertar. Foram feitas para lapidar os pensadores e preparar os pensadores para os pensadores conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão na classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o mal teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque o mal não podia permanecer a vida inteira. Tínhamos mesmo que conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque o mal teve o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim. Como chegou o fim da classe do animal racional, e que agora todos estão tratando de desenvolver o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Que o verdadeiro natural de todos é de energia e não de matéria. E energia é habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E que essa energia agora está sendo desmaterializada por 4 potências, para depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da classe do animal racional, que passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, não há bem que não se acabe, e não há mal que dure sempre. O mal tinha que chegar ao seu fim, porque o mal é detestado pelos bons. Agora é todos tratarem de estudar com persistência a cultura racional, para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, que é de energia no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos têm vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim, como deixarmos de sermos assim, e voltarmos ao nosso estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos têm vida eterna. Agora, os que se recusam a se conhecer se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Mas antes vai correr toda esta hierarquia do espaço. Depois que correr toda esta hierarquia do espaço, de chifre e rabo, com garfão na mão, desce para o chão, para correr toda a hierarquia do chão.
E por isso hoje todos, sabendo disso, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que é a causa dessa deformação racional e que os causadores dessa mecânica material e dessa mecânica celeste aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Terceira lição no volume 336 do Histórico, página 55. Chegou o fim da classe do animal racional, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. E por ter chegado o fim da classe do animal racional, por a natureza ser de transformações, é que se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E por isso aí está como todos podem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Como é a volta para o seu estado natural e a causa desta deformação racional. Terceira mensagem. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer só estão tratando de fazer as coisas úteis da vida, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Ninguém tem mais tempo de perder tempo com as coisas da vida do nada, porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria. E depois que passaram a se conhecer, todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque a vida da matéria está muito dura. O sofrimento de muitos já é demais. E por todos não terem garantias de vida, e por isso está aí a fase de salve-se quem puder e se puder. Isso desanima todos que vivem materializados, e por conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos querem voltar para ele. E por isso aí está a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque ninguém está mais aguentando viver na matéria, por estar aí a era do fogo, que é a fase de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos raciocinam dizendo: melhor passeio, melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos. Porque todos hoje querem raciocinar. Ninguém quer mais pensar nem imaginar. Porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando, estão ligados nessas duas energias do chão e continuam a viver aí no chão e por a natureza ser de transformações, se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, continuando ligados nessas duas energias do chão elétrico e magnética. Imaginação e pensamento. Hoje todos que passaram a saber que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar e a imaginação, há milhões de milênios que todos pensam vinham todos certos. Não existiriam mais desacertos na vida dos pensadores. E como o pensamento não foi feito para acertar, está aí no mundo inteiro essa infinidade de desacertos, porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar, por meio desta terrível lapidação,
preparar todos para depois de preparados, passarem a se conhecer e saberem como voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim, porque chegou o fim da matéria, e por ter chegado o fim da matéria, é que há essa transformação de bicho racional para bicho irracional. Porque findou-se a classe do animal racional. E por isso é que se transforma da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Porque terminou a classe do animal racional. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E entrou na natureza a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. E por isso hoje ninguém mais quer pensar, porque sabe que o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar todos por meio desta lapidação, para depois de preparados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão animados em desenvolver o seu raciocínio, porque sabem que têm 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos. E essas 4 potências também estão ajudando a todos a desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. É isso que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer. E de fazer com que todos que estão pensando e imaginando, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, passar a se conhecer. E por isso não mede esforços, nem de sacrifício, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol, nem distância. Seja lá onde for, lá estão os missionários do mundo racional fazendo com que todos passem a se conhecer, para voltar ao seu estado natural e por isso fazem uma infinidade de propagandas diferentes uma das outras, fazendo conferências por todos os cantos do mundo. E mostrando quem é o pensamento, quem é a imaginação e mostrando quem é o raciocínio. Provando com base, com lógica e com infinidade de provas e comprovações que o raciocínio é o dono da vida. E por isso está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que o pensamento e a imaginação são polos negativos, porque se deformaram nesta deformação racional. Negativos porque ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão com sua felicidade completa, porque estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. Porque o verdadeiro estado natural de todos é de energia e por isso são eternos. E essa energia que se materializou e deu causa a essa vida de matéria, a essa mecânica material, e a essa mecânica celeste, essa mecânica racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz,
Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional e que a natureza, há milhões de milênios, vinha anunciando seu fim. Por isso que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Como quem dissesse a todos que a matéria ia chegar no seu fim. E chegou o fim da classe do animal racional, e por isso é que se transforma da classe de animal racional para a classe de animal irracional. É por isso que há essa transformação, porque a matéria chegou no seu fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional. E por ter chegado o fim da classe do animal racional, essa é a causa, porque não há efeito sem causa, da transformação de bicho racional se transformando em bicho irracional, porque chegou o fim da matéria. E estão todos como aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, reproduzindo esta infinidade de novas gerações para que todos passem a se conhecer e saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia são eternos, porque energia não precisa de coisa nenhuma para viver. Na matéria, que precisam de tudo para viver, e de todos, hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Se não fosse a cultura racional, íamos nos transformar de animal racional para animal irracional. Se não fosse a cultura racional, estaríamos perdidos. E se não fosse vir do mundo racional um habitante com o raciocínio já desenvolvido, estaríamos perdidos e íamos nos transformar de animal racional para animal irracional. Porque a matéria chegou no seu fim. A classe do animal racional terminou. Só não terminou a classe dos aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, que vão passar a se conhecer através da cultura racional. Se o racional superior da Terra fosse filho dessas duas energias do chão, feito por essas duas energias do chão, só pensava e imaginava. Como todos feitos por essas duas energias do chão, só pensam e imaginam. Mas o racional superior da Terra já veio do primeiro mundo com o seu raciocínio desenvolvido, para trazer a cultura racional, a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso o racional superior da Terra está aí com essa cultura inédita, que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio da desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que se materializou em forma de máquina do raciocínio, e que está sendo desmaterializado por 4 potências e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Temos que levar essa cultura para todo o universo, porque todos precisam passar a se conhecer para saber como deixar de ser sofredor, pensador, imortal. E aí estão as provas e as comprovações do porquê ninguém tem o direito de viver, por estar fora do seu estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque não são de matéria, são de energia. A energia que é a causa da matéria, porque não há efeito sem causa. As duas energias do chão são a causa desse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, reconhecem isto, porque sabem que não há efeito sem causa. Antes de ser máquina do raciocínio que era, energia racional, habitante do mundo racional, e antes de ser esse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, o que era?
energia elétrica e magnética. A causa da existência da matéria. Dessas três mecânicas são energias que se transformam em matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade, não existe efeito sem causa. E por isso estão fazendo propaganda de uma infinidade de modos e maneiras para que todos os pensadores passem a se conhecer e saibam como voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por isso hoje todos sabendo quem é o pensamento e a imaginação, todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para acabar raciocinando e voltando para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que estão passando a se conhecer não largam o livro da sua volta ao seu estado natural por coisa nenhuma. Porque todos hoje querem voltar para o seu estado natural. Porque ninguém está mais aguentando o sofrimento da vida da matéria com essa infinidade de moléstias incuráveis. Expostos aí ao magnético, que comanda o pensamento e que comanda a matéria. Porque são filhos da mecânica material e da mecânica celeste. E é por isso que a imaginação comanda o pensamento. E por a imaginação comandar o pensamento, é que nos hospícios estão cheios de pessoas com doença mental. Porque o magnético é quem comanda o pensamento. E o magnético desregulando o pensamento, a pessoa acaba adoecendo e acaba desregulada por completo. Porque o magnético é o mal puro, é o puro mal. É o mal puro, é quem comanda o pensamento. E por comandar o pensamento, desregula o pensamento. E as pessoas são obrigadas a serem internadas por efeitos do magnético. Hoje todos já passaram a se conhecer, reconhecem isto dizendo. É verdade. O magnético é dono da mecânica material e por isso faz do pensamento o que quer, porque comanda o pensamento. E desregula as pessoas, e as pessoas acabam sendo internadas em casas de doentes mentais. Vai ver a causa e encontra o magnético como causador. Mas isso é para quem conhece quem é o magnético e quem é o elétrico. Hoje todos que passaram a se conhecer diz. É verdade, o magnético e o elétrico é que são os destruidores de vidas. Por isso ninguém tem o direito de viver, ninguém fica na terra para semente. Todos acabam sendo destruídos por essas duas máquinas de lapidação, que é o magnético e o elétrico. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. É por isso que os hospícios estão cheios de pessoas doentes mentais. Puro magnético. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem ficar livres do magnético e do elétrico. E por isso todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desenvolver a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. E essa energia que é a causa da mecânica racional, porque foi uma energia que se materializou e deu causa à mecânica material, à mecânica celeste e à mecânica racional. Antes de ser mecânica racional, era energia, habitante do mundo racional. Como antes de ser esse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, o que eram? Energia elétrica e magnética, que por a natureza ser de transformações, transformaram-se nessas três mecânicas. Mecânica material, mecânica celeste e mecânica racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecem as causas da existência de tudo, porque não há efeito sem causa.
Conhece a causa dessas telas mecânicas, que antes de serem mecânicas eram energia. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural e tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional. E por chegar ao fim da classe do animal racional, essa é a causa do animal racional se transformar em animal irracional. Porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, que a natureza já vinha anunciando há muito seu fim, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Ninguém entendia a natureza, não sabia o porquê que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Ninguém sabia o porquê ela anunciava com esse comportamento que chegaria o fim da classe do animal racional, porque já estava à espera da cultura racional, que é a cultura da fase do terceiro milênio. Ela assim anunciou seu fim, chegou o fim da classe do animal racional, porque da classe do animal racional se transforma para outra classe do animal irracional, porque passaram a serem feitos e gerados pela energia magnética. Os feitos da energia magnética todos são ferozes. Todas as feras são feitas pela energia magnética, por isso todas as feras são ferozes. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. A energia magnética sempre demonstrando a sua ferocidade. E esses habitantes do astral térreo são feitos pela energia magnética para ajudar a lapidação dos maus e dos bons. E por isso tanto os maus são destruídos como os bons são destruídos. E por isso ninguém tem o direito de viver na matéria. Porque não são daí da matéria, são do primeiro mundo, o mundo racional. E são corpos de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não querem mais pensar nem imaginar. Porque sabem quem é o pensamento e a imaginação. Todos querem raciocinar para saber como voltar para o seu estado natural e de onde é o seu estado natural. É no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, são de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. E sem saber por que eram assim, admitiam esse natural com grande desprazer, porque não tinham o direito de viver. Eram destruídos pelos feitos do pensamento e da imaginação, e pelos desacertos do pensamento e pela velhice. O pensamento e a imaginação fez esse progresso artificial para a lapidação do animal de origem racional. E hoje aí está na Terra a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade passará a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso aí estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer fazem a sua propaganda de todas as formas, jeitos e maneiras, para que todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos passem a se conhecer. E por isso ninguém mede despesas nem distâncias. Esses missionários do mundo racional que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem
para que todos passem a se conhecer e saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural. O natural verdadeiro, e por o natural ser verdadeiro, são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê somos assim. Hoje, afinal de contas, toda a humanidade está feliz, porque passaram a conhecer a sua verdadeira origem e saber como voltar para ela. Maior felicidade do que esta nunca existiu. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser um corpo de energia, todos têm vida eterna. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém na matéria tem o direito de viver. E por isso ninguém fica aí para a semente, todos são mortais. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecem o verdadeiro estado natural, que é de energia e por ser energia tem vida eterna. E por estar fora do seu verdadeiro estado natural, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver, porque não há efeitos sem causa. E assim está aí a solução de como voltar à vida eterna e como deixar esta vida aparente, provisória e passageira. E por ser passageira, ninguém tem o direito de viver, porque todos estão fora do seu estado natural e por isso ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. Como já foi feita uma infinidade de comparações, que ninguém pode viver fora do seu estado natural. Estamos na fase racional, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Por todos serem de raça racional e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer. Tem muitos que, com a persistência do estudo de cultura racional, já estão com o raciocínio bem desenvolvido e outros que já estão com a energia desmaterializada, já quase pronta para voltar para o seu estado natural. E quando essa energia voltar para o seu estado natural, avisa o corpo de matéria elétrica e magnético, agradecendo o grande esforço que fez para que a energia desmaterializasse e voltar ao seu estado natural. Aí o aparelho elétrico e magnético chora, emocionado porque sabe que não vai mais se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. O aparelho chora de alegria. E quando estiver também com raciocínio e começar a raciocinar, também chora de alegria por já estar raciocinando. E tudo isto é feito em pouco tempo, porque tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio. E quem são as 4 potências? A cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. A natureza e a energia racional que está comandando a natureza. E por isso, dentro de pouco tempo, os que são persistentes no estudo de cultura racional estarão com seu raciocínio desenvolvido e prontos para voltar ao seu estado natural. Aí a choradeira de todos é muito grande, porque vão saber que não se transformarão mais da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque a energia que estava materializada em forma de máquina do raciocínio já está desmaterializada e já ficou pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, raciocinam dizendo:
4 potências poderosíssimas ajudando a desenvolver o raciocínio e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural. Quem raciocina sabe que essas 4 potências, no instante, tratarão de desenvolver essas 2 partes, que é o desenvolvimento do raciocínio e a desmaterialização da energia racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Muitos dizendo, raciocinando, diz, essas 4 potências, as mais poderosas que existem, num instante todos estarão no seu verdadeiro estado natural, que é de energia. E num instante todos estarão raciocinando com a persistência no estudo da cultura racional. Agora os que somente leem custarão muito a desenvolver essas 2 partes, porque quem somente lê não estuda. Quem estuda, num instante está com o seu raciocínio desenvolvido, está com a energia já no seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Porque quem lê, somente lê, não tem condições de falar em cultura racional, não tem condições de enfrentar uma conferência pública, porque esquecem, porque o pensamento está enfraquecido. E quem estuda, guarda o que estudou para saber falar. E quem não estuda, não guarda nada. Lê muito e no fim não sabe nada, porque o pensamento está enfraquecido, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E entrou na natureza a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão com essas 3 plantas na mão, que é a planta da mecânica material, da mecânica celeste e da mecânica racional. Hoje todos com essas 3 plantas nas mãos sabem muito bem como voltar ao seu estado natural. E por isso muitos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e tudo que podem para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para depois de desmaterializada, estar pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Por ser energia pura, limpa e perfeita, com o seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais o sofrimento da vida da matéria. Porque a vida da matéria chegou num ponto insuportável e que ninguém se entende. Só podem se entender quando todos estiverem raciocinando, porque enquanto pensar e imaginar, ninguém se entende. Ninguém se compreende. Para se entender e para se compreender, é preciso desenvolver o raciocínio. E por isso a matéria, todos de matéria estão sofrendo muito. Uns mais, outros menos, e outros que já não aguentam mais. Porque a vida da matéria chegou a um ponto intolerante de aguentar. E por isso hoje os que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para poder passar por cima de todo esse sofrimento que existe na matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Primeiramente é porque todos não têm o direito de viver. E também, primeiramente, porque somos destruídos pelas 2 energias que fez todos como um conjunto de máquinas elétricas e magnéticas. Porque estamos fora do nosso verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é de energia, e por ser energia tem vida eterna. E por estarmos fora do nosso estado natural, é que estamos condenados a sofrer e condenados à morte. Por isso, ninguém na matéria tem o direito de viver.
por a matéria ser de aparência simbólica de vida passageira e provisória. Todos que são de matéria têm medo do sofrimento, têm medo da morte. Mas são destruídos pelo sofrimento por não serem daí de matéria. O natural de todos é de energia, de vida eterna e não de matéria. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tem o direito de viver. Os de todos que já passaram a se conhecer, que já alcançaram este alto nível de cultura racional, estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Assim como a energia magnética desenvolveu a imaginação, e assim como a energia elétrica desenvolveu o pensamento, assim também a energia racional desenvolverá o raciocínio de todos, para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural. Porque já passaram 21 eternidades de lapidação, e cada eternidade é um tempo imenso em que todos pensam que não se acabará. Porque uma eternidade são milhões e trilhões de anos. Os de todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para depois de desmaterializada, estar pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Os de todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim chegou o fim da vida do animal racional, porque ninguém sabia dizer porque era um animal racional. Era um animal racional por quê? Porque todos tinham raciocínio, e por isso eram tratados de animal racional, e que a matéria chegaria ao seu fim, da classe do animal racional, e chegou o seu fim da classe do animal racional. E por isso ele se transforma para a classe do animal irracional. E que a natureza é de transformações. E por isso tudo se transforma de uma vida para outra, de uma forma para outra, de um ser para outro. Por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Temos que levar o conhecimento de cultura racional a todos que estão pensando, imaginando, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. E por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos, se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Aí vai correr toda essa fauna do astral térreo e toda esta fauna do chão. Serão os últimos a conhecer o seu verdadeiro estado natural e voltar ao seu estado natural. Porque se recusaram a se conhecer. E quem se recusa a se conhecer não conhece o seu verdadeiro estado natural. Porque não sabe o porquê que assim é e não sabe o porquê todos assim são. Não sabem de onde são, não sabem para onde vão. E não sabem para onde irão por viverem desconhecidos de si mesmos. Para onde irão os que vivem sem se conhecer? Se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim. Porque sabemos quem somos, sabemos o porquê todos assim são. Sabemos de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. E agora chegou a hora dos que passaram a se conhecer, saberem como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos têm vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois que estiver desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia todos são de vida eterna.
Hoje todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos por conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia habitante do mundo racional, e por ser energia todos são eternos. E tinha que chegar o fim desta deformação racional, porque todos estavam fora do seu verdadeiro estado natural, e por isso ninguém tinha o direito de viver. Hoje todos não querem mais pensar nem imaginar, porque sabem que o pensamento não foi feito para acertar. Todos hoje querem raciocinar, porque raciocinando estão desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Ninguém hoje tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia racional para que ela volte para o seu verdadeiro estado natural e não nasça mais aqui nesta terra, porque voltou para o seu estado natural. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 337 do Histórico.